Pois bem, irmãos, vamos iniciar nossa EBD de hoje. Enquanto o restante dos irmãos se acordam, tem mais gente daqui de casa na live do que do outro lado. Pois é, se a gente sai, diminui o número. Então vamos começar. Bom dia a todos vocês. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Mas antes de orarmos, eu quero o Alex acrescentar aqui na oração, pedir pelo pastor Francisco Davi. Irmãos, no finalzinho eu vou falar mais sobre ele, vou reforçar, para chegar mais gente. Mas vocês que já estão aí, ontem nós recebemos uma mensagem da irmã Vaurinei, da esposa dele, dizendo que ele teve um infarto. E hoje pela manhã eu liguei e o irmão Jefter disse que foi 2. Teve um ontem e no caminho ele teve outro. Tomou medicação, está na UTI e estamos aguardando o próximo diagnóstico do médico. Então, orem aí pelo pastor Francisco Davi. Eu acho que os irmãos devem conhecer, já veio várias vezes lá em Sobral, para aquele que cuidou da nossa documentação lá na igreja sobre o escapião e pregou várias vezes conosco, que é meu pastor, né? Então, orem por eles. Orem pela Vaurinei, para suportar tudo isso, pelos meninos, o Saulo, o Rubens e a Sara. Orem por eles e a netinha também, né? A netinha dele, né? A minha não. Então, orem por eles. Olha por essa netinha. Quando eu soube dar a notícia para ela. Pode ter isso. Netinha, quando eu soube dar a notícia, ficou todo se tremendo, mas Deus segurou ela. Que bom. Então vamos orar. Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, obrigado por estarmos mais uma vez aqui, reunidos, num só corpo, num só espírito, para te render louvores e graças. Graças a Ti, ó Deus Santo, pelo dia que amanheceu, pelas Tuas santas misericórdias. Te peço a Deus em particular neste momento, pela família do Francisco Davi, em particular por ele, principalmente. Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da sua saúde, que o Senhor esteja trabalhando, ó Deus Pai, na mente dos médicos, para que possa trabalhar em função da sua saúde. Ó Deus, sabemos que este teu servo doou sua vida por vários anos, ó Deus, Pai, no teu ministério, o Senhor concedeu a ele, que o Senhor possa estar dando mais vidas, mais dias de vida, ó Deus, Pai, a ele, para que ele possa trabalhar cada vez mais para ti. Mas também, se não for da nossa vontade, que seja feita a tua, ó Deus, porque esse é o nosso desejo, que ele permaneça mais e mais tempo conosco, para nos alegar em suas mensagens que o Senhor tem transmitido a ele. Ó Deus, te peço que o Senhor esteja cuidando e confortando a sua família, a irmã Vaurinei, ó Deus Pai, que é a sua fiel companheira, que o Senhor esteja sendo com ela, dando força, coragem a ela, neste obstáculo da vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Te peço pelo crescimento da igreja de Itapipoca, de Sobral, sustenta cada vez mais, e que todas as famílias, ó Deus, possam estar firmadas no seu propósito. Ó Deus, recebe os louvores que iremos cantar aqui. Desde já eu te peço também, pelos que estão nos assistindo, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações, que cada um também possa estar se mantendo em oração pela vida do pastor Francisco Davi e por todos os missionários que têm te servido até hoje. Obrigado por tudo, desde já eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Hino 152. Cantemos. Ouve-nos, pastor divino, né? Vamos lá. Até. Ouve-nos, pastor divino, nós que nesse bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem
tão logo nossa humilde perdição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Cantaremos, cantaremos tua afável proteção. Amém. Bem-vinda, irmã Viviane. Amém, irmã. Deus abençoe a irmã. Como estão as coisas por aí? Vocês que vão chegando aí de outras igrejas, vocês vão dizendo aí como é que estão as coisas por aí na igreja, como é que está a situação aí do coronavírus, como é que está, as pessoas estão, pelo menos tentando suportar tudo isso. Bom dia, irmão Milton. Deus abençoe a vocês. Vamos agora para o hino 381, né? 381. Ainda nessa meta de oração, nós queremos estar cantando ao Senhor no hino 381. Raul Ferreira, meu amado irmão, Deus abençoe você. Vamos lá. Aprendi vocês, para mim. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olha com simpatia os erros do irmão e todos ajudá-los com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também no perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém? Bom dia, Priscila. Bom dia, Felipe. Bom dia, Pedrinho. Bom dia, Josefa. Bom dia, filhos. Agradecemos a Deus por estarmos aqui. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo nos seus ensinamentos. A autoridade essa que Ele passa para nós com um simples ato.
colocando o Espírito Santo em nossa vida. Então vamos estar louvando a Deus nesse sentido. Vamos fazer uma oração. Obrigado, irmão. Aí. Obrigado. É isso mesmo. Não, nós vamos fazer a leitura. Pô, desculpa aí. Quer dizer, depois que ela lê, a gente fala. Nós vamos fazer uma leitura em João, capítulo 6. Você pode estar abrindo sua Bíblia aí. João, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 60 até os 69. João 6, de 60 a 69. Segura. Diz assim, 60 ou 61. Tá bem? Na Bíblia dá. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura queres também vos outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém. Amém. Então, Pedro aqui responde, né, Simão Pedro: para onde iremos? Minha versão acrescenta nós. Para onde iremos nós, se tu tens palavras de vida eterna? Por isso, esses homens não abandonaram o Senhor, porque eles sabiam que nele, em Jesus, eles encontravam a solução para as suas vidas. Tendes palavra de vida eterna. Nós vemos que está o hino 303. Ah, bom dia! Neilinha, quanto tempo? Deus abençoe você e sua família. A família primária e a família secundária, né? É, primária também. Já temos. 303. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra, louvores dou eu. Meu mestre divino, meu amo, meu rei, a ti
Nós iremos cantar, irmãos, um hino que marcou bem, né, a nossa vida, né? Aliança. Cantemos. Como é Precioso irmão, está bem junto a ti, e juntos lado a lado, andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você. Abracem-se aí, vocês. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Amém. A minha mãe sempre dizia que a gente não deve tocar onça com vara curta. Eu não devia ter cantado. Não devia. Vamos lá pra frente. Próximo. Bom estarmos aqui. Na mesma linha. Vou chorar de novo. Bom estarmos aqui Louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Olha para o irmão que está do lado e diga, olha para o irmão que está do lado. Escola Bíblica Dominical realmente é. E essa cara. Pois bem, vamos
meditar na palavra de Deus, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de São Mateus. Nós iremos ler capítulo 7. Nós vamos ler versículo 28 e 29. Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Santo Deus e eterno Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o fundamento da nossa autoridade é a Tua Palavra. A manutenção da nossa autoridade é o nosso testemunho. Sabemos que Teu Filho Jesus Cristo não precisava de nada disso por ser o próprio Deus, mas quanto a nós, que nós tenhamos, ó Deus, autoridade para pregar a Tua Palavra, que essa autoridade, ó Deus, ela possa ser sentida nas pessoas, para que as pessoas acolham, e mesmo que a rejeite exatamente porque sabe que é a verdade. Te agradeço, ó Pai, por tudo. Peço pela comunhão da Tua igreja, nós possamos, ó Deus, estar cientes da nossa responsabilidade diante de Ti, diante da Tua obra. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, autoridade é algo que se ganha. A autoridade não se compra. A autoridade, ela é recebida, e quando ela é recebida de bom grado, ela também é aplicável. Ela é aplicada de bom grado. E uma vez que ela é aplicada de bom grado, então nós vamos de fato receber, os louros dessa autoridade que aqui nós recebemos. Então, a pergunta é: quem é esse pregador? Era essa pergunta que era feita ali diante do público do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. Jesus, na sua chamada radical, para nós fazermos missões ou para discipularmos, a gente observa a superioridade do fazer, sobre o dizer. Nós vimos isso no nosso último estudo, nós falamos sobre isso. Jesus estava preocupado muito nessa questão do ouvir e aplicar, do pregar, e fazer. A ideia era tirar a trave do nosso olho para que possamos ver o argueiro no olho do outro. Se você não assistiu esse sermão, volte para a página lá, ou para o YouTube lá do Paulo, o canal do Paulo, e foi, me parece que domingo dia 7, Foi. Semana passada. Na página do Facebook. Pode procurar. A ideia é exatamente essa. Quando eu tiro a trave do meu olho, então eu tenho autoridade para ver um cisco no olho do outro. Por isso que eu digo que a nossa autoridade, para ser exercida, ela precisa de uma manutenção. E a manutenção é feita com a palavra. A palavra de Deus, ela vai nos levar a entender que precisamos ser obedientes e fiéis ao Senhor. E nesse contexto de obediência e fidelidade, nós vamos perceber o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos de um reforço espiritual. E assim, quando nós entendemos isso,
e nos aplicamos a isso, então nós temos, com amor, nós temos aí a autoridade para ver o cisco no olho do outro. E é interessante que quando nós temos essa autoridade, o exercer dessa autoridade não é apenas para ver o cisco, mas sim ajudar o irmão a retirá-lo. Eu lembro muito bem quando a minha mãe era viva, aconteceu já também aqui, de cair um cisco no olho, e então a gente precisar de um, né, para tirar. Como era isso? Minha mãe, ela assoprava, ela abria bem o olho da gente e soprava. Depois ela mandava fechar os olhos, abrir e fechar, e às vezes saía, né? Às vezes ela queria fazer uma reza, aí o problema já muda de figura, né? Mas o fato era soprar e, de certa forma, afastava o cisco. Então, sempre para tirar um cisco, a gente precisa, sim, a gente precisa de outro. Principalmente quando esse que vai me auxiliar é o próprio Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa para isso. E aqui, no sermão de Jesus, ele chega com uma nova proposta de ensino, um novo modelo de ensino, um modelo que ia impactar aquela nação, né, aquele público, e uma vez impactando aquele público, ia causar um certo rebuliço, ou que vai dizer lá em Atos, transtorno. Jesus iria transtornar as mentes das pessoas com o seu sermão. Por que Jesus faria isso? Primeiro, o transtorno aconteceria porque era algo diferente. Eles estavam acostumados a ouvir todos os dias a mesma coisa. Observem vocês aí, voltando um pouquinho para o versículo 28, quando ele diz aqui, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Que doutrina foi essa? E aí você vai ver todo o contexto aqui do capítulo 7. Jesus vai falar sobre o juízo temerário. Jesus vai falar aqui sobre a perseverança em oração, mostrar o que é de fato a oração. E ele vai entrar na ferida daquela sociedade. Ele vai falar dos falsos profetas. E era que tinha muito naqueles dias. E quando Jesus chega a falar sobre esse povo, sobre esse sistema de ensino, então, com certeza, as palavras de Jesus eram totalmente diferentes do que eles ouviam todos os dias. Então, diz o texto que a multidão se admirou das palavras, né, do sermão do Senhor Jesus Cristo. Então, eles se admiraram por quê? Porque a doutrina de Jesus era uma doutrina que tinha conteúdo. Depois de ouvir ali, as multidões, elas estavam atônitas, maravilhadas, de certa forma. E por que estavam maravilhadas? Por causa, pela calma de Jesus ao pregar. Ele não chegou lá, é claro que com exceção do que ele fez lá no templo, mas ali tem um contexto diferente. Ele, quando está ensinando, Jesus estava mostrando para aquele povo, trazendo esperança. Então o povo estava maravilhado, né? Pela forma calma, pela forma certa e pela forma despretensiosa, porque o Senhor Jesus expunha exatamente aquilo que eles ouviam todos os dias. Expunha a lei. Eles estavam ali atônitos. Como ele poderia expor a lei para aquele povo, né, para aqueles cidadãos ali, mostrando o que tinha a lei a ver com o reino de Deus. E Jesus vai explicando tudo ali. Então isso aqui, nós observamos
que este não era o primeiro mestre que passava por ali. Jesus não era o primeiro. Muitos já tinham passado. Vamos lembrar de um momento em que, quando Pedro vai para o templo, lá em João 4, né? Atos 4, Pedro vai para o templo e ele começa a pregar, depois da ressurreição. O que acontece? Ele faz a cura daquele moribundo que está na porta do templo, e por causa daquilo eles vão ser perseguidos, vão presos, vão ser açoitados, vão ser presos, eles vão ser açoitados, e por conta de quê? Por conta do que ele fez. E ele vai dizer ali para todo mundo que o que ele fez não tinha a ver com ele, era Jesus. E aí ele aproveita aquele momento para falar sobre Jesus, aquele a quem vocês mataram. Então Pedro começa a ali pregar o evangelho. Lá Pedro é preso, Pedro e João vão presos, vão ser açoitados. Aí então aparece um homem, depois você pode ver isso na história lá, no capítulo 4, né, de Atos. Aparece um homem chamado Gamaliel e diz para eles: olha, prestem atenção, em outras palavras, tomem cuidado para que vocês não estejam atacando ou indo contra o próprio Deus, pois muitos já vieram em nome do Senhor. Se esses forem de Deus, permanecem. Então, você percebe aí que alguém já conhecia a história, alguém já conhecia a tentativa dos falsos profetas em virem em nome de Deus. Em nome de Deus. E agora, Jesus, quando chega ali para pregar o evangelho, e olha que ele está dizendo isso com quem? Ele está dizendo como discípulo de Jesus. Então agora, Jesus, ele está trazendo para aquele povo um sermão diferente. Mesmo não sendo ele o primeiro mestre que eles estavam ouvindo. Mas era absolutamente diferente de tudo que eles já haviam ouvido. Diferente demais daqueles que passaram ali antes do Senhor Jesus. Aquele povo, eles estavam familiarizados com mestres que faziam o quê? Eles chegavam lá e ditavam a lei. Jesus vem e explica a lei. Ele chega lá e fala do que realmente é a lei, como eles deveriam cumprir a lei. Mas eles não, eles ditavam a lei para que o povo cumprisse. É como se fosse um oficial que chegava e colava os artigos, os decretos e ia embora. E o povo não entendia nada. Então, eles estavam familiarizados exatamente com esse tipo de mestre, que, como diz o versículo 4 de Mateus 23, atavam fardos pesados, né, sobre outros, fardos esses que nem eles mesmos podiam carregar. Então, já percebe aqui que a pregação de Jesus era diferente. O que é que ele diz em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual desses profetas que vieram, eles falaram isso? E aí ele ainda oferece o quê? Os seus ombros. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? Aí ele vai dizer: aprendei de mim, né? Que sou manso e humilde de coração. Agora, imagina alguém ter autoridade, e veja que eles entenderam isso. Alguém ter autoridade para dizer que é manso, que é humilde. Seria ostentação de virtudes? Não. Era o próprio ser do Senhor Jesus. E aqui, essa mensagem, essas palavras, moviam de fato o coração deles. As pessoas entenderam. Era algo diferente.
quando eles ouviram os fariseus, não ouviam as palavras dos fariseus, não ouviam os seus corações. Então, é importante entender isso. Mestres, eles eram, podemos entender o seguinte, eles eram mestres que simplesmente não sabiam como conduzir o seu povo. Eles eram mestres que eram capazes de engolir um camelo, né? E engasgar-se com o mosquito. Mais uma vez aqui, o mosquito aqui é aquela ideia do argueiro lá, né? Mosquito no olho, um cisco no olho, um argueiro no olho, mosquito pequenininho, né? Em outra palavra, eles eram limpos por fora, e olha, bota limpo nisso. Eles eram vestidos de roupas de linhos, né? Branco, todo imponente, uma ornamentária, sinceramente ali, olhava para o povo daquele, não podia chegar perto, brilhava. Mas mesmo assim, eles eram apenas limpos por fora, e por dentro eram sujos. Eles tinham uma caricatura piedosa, mas por dentro eram maléficos, eram malignos. Por dentro eles faziam aquilo que desagradava a Deus. Limpos por fora e sujos por dentro, cheio de hipocrisia, cheio de iniquidade. E Jesus pega bem nesse ponto, lá no Mateus 23, que você percebe, do versículo 13 em diante, ele dá ali no popular, uma lapada muito grande naqueles homens. Eu acho interessante que ele usa até o texto lá no 23, né? Ai de vós, escribas e fariseus, que dai o dízimo, né, do cumim, da hortelã, né, e do endro, né, do endro. É muito bom, ele vai dizer em outras palavras, é muito bom que faças isso, porém, sem omitir as outras coisas. O que seria as outras coisas? O amor e a justiça. Era o que faltava ali, o amor e a justiça. Então, as palavras de Jesus ali, como ele mesmo asseverou, no versículo 63 lá de João, quando ela leu, João 6, ele mesmo asseverou que são espírito e são vida. E também Pedro lá no 68, que nem tinha leu João 6, 68, Pedro diz lá, para onde iremos, né? Senhor, para quem de fato iremos, né? Tu tens palavras da vida eterna. Então, nós vemos aí um reconhecimento de fato de alguém que sabe quem é Jesus. Sabia que ele não era um falso profeta. Ele sabia a doutrina de Jesus. E muitos perguntaram, que doutrina é essa? Que verdade é essa? E aquele ditado que diz, quem pergunta quer saber. E só pergunta quem está interessado. Só pergunta quem está interessado em aprender. Quem não está interessado em aprender, nem só não assiste, como também se assistir é indiferente. É indiferente. E aí você pensa que entendeu tudo, ele não entendeu nada, rejeitou tudo. Então quem pergunta está com interesse de aprender. E aí as palavras de Jesus chegavam com um tom de autoridade. Jesus plantava ali, ou implantava ali, uma doutrina que ia exatamente na contramão da doutrina local. Era uma doutrina que ia causando um terremoto na mente das pessoas, nos seus corações. Não é à toa o quanto a multidão não só creu, né, mas passou a viver. O cristianismo mudou. Você vê o mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso, a gente sabe. E todos aqueles que quiserem ser mais do que Cristo, esses
perderam suas vidas e morreram sem eles. Eu lembro-me aí, numa reportagem que eu vi sobre os Beatles, e foi dito na época que os Beatles eram mais popular do que Jesus, ou seja, mais conhecido do que Jesus. E o que foi que aconteceu? Quem é que ainda fala em Beatles hoje aqui? Eu estou falando hoje porque foi misericórdia minha, mas quem é que mais fala sobre isso? Mas ninguém. São pessoas arrogantes que ficaram perdidos na história. Será que Jesus ficou perdido na história? Claro que não. Todos os dias é renovado na mente de cada pessoa a história do Calvário, a intenção amorosa de Deus, até bem porque Deus deixou soldados para trabalhar no seu exército, Deus deixou arautos na terra para que o homem não esquecesse dele. E nós somos esses, nós somos os arautos do Senhor, nós somos os soldados do Senhor, nós somos aqueles que os anjos, nós fazemos aquilo que os anjos queriam fazer e não puderam. Por isso é um privilégio, irmãos, falar de Jesus. E falar de Jesus, devemos falar com autoridade. E para falar com autoridade, você precisa ser, de fato, um discípulo de Cristo. E vamos entender uma coisa, que mesmo o fato de aceitar, a não aceitação das pessoas não regula a sua autoridade. Entenda isso. Mas de fato precisamos. Que as pessoas aceitem ou não, nós precisamos de autoridade. Primeiro, em posição, o Senhor já nos deu. Segundo, devemos, como eu falei, fazer a manutenção dessa autoridade, estudando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, sempre fazendo as coisas segundo o padrão de Deus. Então, a doutrina de Jesus chegava ali de uma forma totalmente diferente, né? Totalmente diferente, e as pessoas viam isso. As pessoas viam em Jesus algo diferente. Quando você chega hoje à luz da palavra de Deus, você vai ver que a sua palavra, embora nós falemos do tempo de hoje, mas a palavra, mesmo vindo da antiguidade, é a mesma que nós pregamos. É o mesmo Espírito, então a mesma autoridade. Então a doutrina ali era a doutrina que ia causar espanto, ia transtornar, sim, e principalmente com a autoridade. Olha o versículo 29, olha o que ele diz aqui no 29. Porquanto os ensinava como tendo a autoridade e não como os escribas. Olha aqui a comparação que é feita. Como tendo autoridade e não como os escribas. O que é que esse versículo, o que é que a última parte do versículo está dizendo? Que os escribas não tinham autoridade para pregar. Os escribas não tinham, talvez tivesse a autoridade religiosa, que era pedida pelos homens, pelo sistema religioso. Claro, essa autoridade eles tinham. E era uma autoridade comprada, era uma autoridade que era na marra. Que se as pessoas não se dobrassem a eles, apanhariam, morreriam e outras coisas mais. Então, eles notam que essa autoridade de Jesus era totalmente contrária ao dos escribas. Era uma autoridade proveniente da sua mansidão e da diferença de sua pregação. Então, essa autoridade de Jesus foi notória, o que também deixou a multidão atônita, né? E o faz até hoje. Até hoje falar de Jesus causa impacto nas pessoas. Causa impacto negativo, causa impacto positivo, mas causa. Isso é importante. Tem pessoas que até forçam dizer que tem Deus quando você prega o evangelho, essa pessoa. Alguém vai dizer para você, não, mas eu também tenho Deus. Por quê? Porque ela não quer ficar de fora.
Ela não quer ficar de fora dessa autoridade que você tem. E aí ela diz que tem Deus. E quando você vai perguntar quem é o Deus dela é um Deus religioso. É um Deus de sua filosofia, de sua mentalidade. E não é assim. O Deus da Bíblia é o Deus único. É o Deus criador dos céus e a terra. E ninguém ama a Deus, ninguém adora a Deus, ninguém aceita Deus, ninguém louva a Deus do seu jeito. Fulano, eu sou crente do meu jeito. Então você não é crente em Jesus. Porque para ser crente em Jesus, você tem que ser crente do jeito dele. Ah, eu creio em Deus, mas eu creio do meu jeito. Não crê. Quem crê em Deus do seu jeito, não crê em Deus, na verdade. Para crer em Deus tem que ser do jeito dele. O que foi que Pedro disse? Para onde iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo o quê? Senhor, nós não podemos sair daqui. Se nós sairmos de perto de ti, está toda uma vida nossa desgraçada. Nós não teríamos para onde ir. Tu és o nosso posto seguro. Tu és a nossa vida. E se você não pensar em Jesus dessa forma, sua vida não tem sentido. De maneira nenhuma. Pode ter certeza disso. Muito bem. Continuando, pensando nessa autoridade de Jesus. Eles veem que Jesus pregava como quem tem. Não é como quem tem. De fato tem, né? A autoridade, né? De fato tem autoridade. Então, isso deixou aquela multidão atônita, né? E até hoje isso acontece. Pessoas têm sido impactadas, né? Foi a autoridade o que leva o povo a entender ali. O impacto foi a autoridade com que ele ensinou. Agora imagine, meus amados irmãos, se nós pregamos com a autoridade de Jesus. Quando nós pregamos com a autoridade de Jesus, as pessoas, elas levantam os olhos, elas erguem os olhos, elas nos ouvem. Agora, não se preocupe com o resultado. A nossa palavra, por ser em Cristo, ela pode impactar de tal forma que a pessoa, ela foge da palavra. Mas outras vão voltar-se. Outras vão se aproximar da palavra que você prega. Outra vai se aproximar. E até mesmo essa que fugir da palavra, ela pode voltar também. Contanto que você continue na verdade. Não adianta você querer fazer meio termos. Não adianta. Lembrando uma vez o irmão Gerardo, ele caminhando com um certo irmão, chegaram numa casa e alguém perguntou: me responda uma coisa com sinceridade e rápido, se eu morrer eu vou para o inferno? E aí o irmão ficou ali gaguejando para dizer, contar alguma coisa, arrodear, e o Gerardo disse: se morrer hoje vai. Bem calmo, ele disse: se morrer hoje vai. E aí ele foi explicar por quê. Então, você precisa ter autoridade para dizer. Claro, você não vai sair por aí dizendo para todo mundo que vai para o inferno. Você é para o inferno, você é para o inferno, não. Isso é arrogância, isso é mexer com a mente das pessoas. Mas você deve pregar de tal maneira que as pessoas entendam isso. E a autoridade Jesus lhe deu. A autoridade ele lhe deu. Ele transmitiu para nós a autoridade que foi dada a ele. Agora é com vocês. A autoridade é toda agora de vocês, a igreja. Então, ele tinha autoridade. Era extraordinária a forma como Jesus pregava. Ele não hesitava. Ele não era inseguro e nem tampouco extravagante. Essa autoridade real aqui era maravilhosa. E maravilhava também a multidão. Maravilhava a multidão. Essa autoridade dele aqui, dá para a gente destacar aqui alguns pontos nela. E vemos aqui que destacava exatamente as características dele, do próprio Jesus. Primeiro, ele tinha uma autoridade como mestre. Você vai ver aqui a autoridade de Jesus como mestre. Ele ensinava o quê? A lei. Quem ensinava a lei era mestre. Então Jesus tinha autoridade como mestre.
ele ensinava que a lei é absoluta. E ele não só ensinava a lei, por que era diferente dos escribas? Porque Jesus, ele ensinava, não só ensinava, como também ele interpretava. Ele interpretava a lei de Moisés. Ele interpretava a lei de Moisés, mas mostrava a lei de Deus. Então, por que ele fazia? Primeiro, ele era judeu. Ele era judeu, mas ele não seguia os padrões judaicos. Então, seus ensinos, eles não estavam culturalmente limitados ao povo judeu. Eram universais. Então, por isso, Jesus, ele pregava com autoridade. Os escribas, eles não tinham autoridade própria, né, como a que ele demonstrava sobre si mesmo. Não tinha, mas Jesus tinha. Então, nós podemos entender que os ensinos de Jesus, com certeza, transcendem os limites, né, da Palestina e alcançam os confins da terra, que é como hoje nós temos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos pensar nisso. Precisamos entender que nós temos uma autoridade vinda dele para pregar o Evangelho, mas essa autoridade precisa ser, precisa de uma manutenção. A cada momento, nós precisamos entender isso. Ele tinha autoridade como mestre, ele tinha uma autoridade como Cristo. E como seria essa autoridade como Cristo, né? Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo com uma missão. Ele era o enviado de Deus. E ele era o cumprimento de toda a profecia. Ele era o cumprimento do tempo de Deus. A plenitude do tempo, ali dos tempos, chegava e Jesus era o cumprimento dessa profecia. Então ele tinha autoridade como Cristo, ele tinha autoridade como mestre, ele tinha autoridade como Senhor, né? Jesus, ele não era simplesmente um rabino, mas ele era um mestre e Senhor. Lembra o que Nicodemos diz? Sabemos que és mestre vindo de Deus. E olha que Nicodemos também era mestre, né? Mestre vindo de Deus. Então, precisamos entender isso. A autoridade de Jesus também, como Salvador, né? Ele veio para nos salvar e ele falava também como Salvador. E também como juiz, né? Também como juiz. Então, nós podemos entender que Jesus, ele simplesmente cumpriu, né, todo a grade de ensino que seria necessário para o mestre. Ele deixou bem claro que ele tinha autoridade, né, como mestre, como Cristo, como Senhor, como Salvador, como juiz, como Filho de Deus e principalmente como Deus. Como Deus. Jesus, ele diz que são bem-aventurados, né, os que por causa dele forem perseguidos, assim como os profetas do Antigo Testamento, que foram perseguidos por sua fidelidade a Deus. Então Jesus estava dizendo ali, ele declara os discípulos equivalentes aos profetas, e ele mesmo é equivalente a Deus, né, o Pai. Então Jesus diz que ele é precioso chamá-lo de Senhor, e também haver vontade do Pai ali para que entrasse no céu. Então, Jesus, ele não deixou dúvida quanto à sua equivalência, né, com o Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Então, vemos aqui Jesus com sua autoridade, transtornando o mundo e fazendo também o seu povo transtornar o mundo. Então, esse fenomenal pregador é o Senhor Jesus Cristo. Esse é quem se perguntava, quem é esse pregador, né? Quem é esse que prega? Então, ele ensina com a autoridade de Deus, ele declara que é Deus, ele espera que as pessoas edifiquem a casa da vida sobre ele, que é Deus, né? Ele é o nosso Senhor, deve ser obedecido, ele é o nosso Salvador, e devemos agradecer a ele
aquele que concede bênçãos para nós. Não se pode fugir, meus amados irmãos, de seus ensinamentos. Não podemos fugir das implicações decorrentes de segui-los ou não. Como eu disse, muitos vão ouvir, alguns vão seguir, outros vão desistir pelo caminho. O fato é que não há alternativa senão aceitar Jesus verdadeiramente, se quiser andar em paz e se quiser ter paz com Deus. Então nós podemos parar por aqui entendendo isso, né? Como é que eu tenho encarado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como é que nós temos encarado a doutrina de Jesus? Será que nós temos encarado com aquele respeito burguês e conformista, ou como o único caminho de Deus, né, para a vida, para a minha vida cristã? Como é que eu tenho visto isso, né? E no mundo de tantos conhecimentos, no mundo de tantas filosofias, quem realmente tem dirigido a minha maneira de pensar, de sentir e de agir? Quem realmente tem feito isso? Faça essa pergunta a você mesmo, meu amado irmão. Como é que eu tenho encarado, né, o desafio de ser sal da terra e luz do mundo? Como é que você tem encarado isso? Pense nisso. Avalie a sua vida. Lubrifique. Faça a manutenção da sua autoridade. Lembrando que você já tem uma autoridade posicional. Na prática, é preciso saber se você está mesmo com a autoridade visível para que possa pregar o Evangelho. Sabendo que já tem em posição, trabalhe para que possa ser a autoridade com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós queremos que você trabalhe mais e mais na sua mente, no seu esforço de estudar a Bíblia, e lembrando que a obediência e a fidelidade são o termômetro, né, que mede a nossa autoridade na prática. Então que Deus nos ajude a entender tudo isso e apliquemos em nossa vida. Amém? Amém. Muito bem, vamos já finalizando nossa programação por hoje. A Patrícia deu uma saidinha. Para quem não sabe, ela já está há quase 15 dias com um problema de saúde. Aquele problema que a princípio ela pensava que era coluna, mas ela fez 2 consultas essa semana. Ela fez uma com um médico em Sobral. Essa foi um reumatologista, foi online essa consulta, e ela fez com um ortopedista sexta-feira. A opinião dos dois casaram, né? Todos dois imaginam que ela está com problema de hérnia de disco. E então ela precisa fazer uma ressonância. Peço aos irmãos que orem, e se você puder nos ajudar financeiramente, faça isso. Eu vou pedir ao Alex para ele colocar o número da conta dele. Ainda tem quanto? Colocar o número da conta dele, para que você possa, pela graça e misericórdia de Deus, poder ajudar, porque a ressonância ela custa provavelmente R$600. Não se sabe se é mais do que isso, mas a média é essa que o médico falou. E R$600 não se tira assim tão no jeito, né? Então ajude aí se você puder ajudar. Se não puder, também não tem problema. Se você orar, já valeu pelos R$600, certo? Se você orar. Então, ore por ela. Agora ela se retirou porque estava cansada. Você chama aí, se você quiser ajudar, chama ela ou ele no privado, e aí você expõe a sua situação. Faça isso. É melhor assim. A outra notícia é em relação, eu disse no início, tinha poucos irmãos, eu vou repetir agora, é em relação ao pastor Francisco Davi. Pastor Francisco Davi, aquele pastor que foi meu pastor lá em Juazeiro, em Betel, veio várias vezes aí nos ajudar em pregação e trabalhos da escritura da igreja.
Então, o pastor Davi, ele teve um infarto, né? Ele teve um infarto e provavelmente 2. Ele teve um em casa e no caminho ele também teve outro. Então, ficou muito debilitado, ele está hospitalizado em Fortaleza, ele está na UTI. Então, orem por ele. Aí, Marcelito está por dentro desse preço aí de coisa, né? Orem pelo pastor Davi, que ele está na UTI. Orem por ele, orem pela irmã Laurinete, que é a esposa dele, pelos meninos, né? O Rubem, a Sara, e o... esqueci o outro. Salvo. E o Salvo. Então, ore por ele. Ore aí para que Deus esteja resolvendo esse problema, né? O pastor Davi, ele já tem aí, eu acho que 70 anos, então a idade dele vai contribuir muito, né, com essa questão da recuperação ser devagar. E ele já tinha passado por uns tratamentos, me parece que no final do ano passado, ele teve um tratamento aí, depois brincando com uma amiguinha neta que ele tinha lá, né? Ele pisou numa bola lá, literalmente o pastor Davi pisou na bola, e escorregou e quebrou o braço, ficou um tempo também com o braço enfaixado. Então, teve um bocado de coisa aí, só que ele estava bem melhor agora, estava tranquilo, e agora ele teve esse problema. Então, orem por ele, tá bom? Orem também por nós, né? Deus esteja cuidando de nós, continue orando pela Patrícia, orem por Netinho, por Alex, por Almir, para que a gente possa suportar tudo por aqui. E olhem também para que esse negócio dessa pandemia passe, né? Porque a gente estava pensando já em Sobral, mas já fechou tudo de novo, quer dizer, continua fechado. Né? Então, quanto mais tempo passa, mais de 7 em 7 a gente vai chegando em dezembro. Né? De 7 em 7 dias a gente chega lá em dezembro. Então, vamos estar esperando em Deus que tudo se resolva. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós pedimos a Deus a tua bênção para as nossas vidas, mas principalmente pedimos que o Senhor nos dê capacidade espiritual para que possamos viver, ó Deus, a fidelidade ao Senhor, a obediência que o Senhor pede para que possamos nos santificar mais e mais e que com isso tenhamos autoridade para pregar a sua palavra. Cuida, Pai Santo, do teu povo, peço pelo pastor Francisco Davi, que o Senhor Deus esteja trabalhando aí nessa difícil situação, sua saúde possa ser aí restabelecida, também pelos meninos que ficam preocupados com a situação dele, e também pela sua esposa, irmã Marineide, cuida dela, Deus, para que ela possa ter força, porque é muitos anos, Deus, ali de união matrimonial, uma cumplicidade de há muito tempo, amor, um casal, Deus, que nos ensinou a amar. Então, cuida desse casal, Deus. Cuida dele, que ele possa ter mais uns dias aqui conosco. Embora que separado, mas que a gente sabe que ele está vivo. E se for da tua vontade, ó Deus, a gente se alegra porque ele vai estar em teus braços, se for da tua vontade agora, né? Se não, nos alegra com mais alguns dias estar com ele. Peço, Pai Santo, pela nossa vida aqui, na saúde de Netinha e a minha, Deus, que a gente vai dormir e não sabe se acorda. Por isso eu agradeço ao Senhor por ter me acordado hoje. Eu agradeço pelo sono da noite e agradeço porque o Senhor me acorda. E me acorda de uma maneira forte, uma maneira de atitude, ó Deus, tão física como espiritual. Cuida, Pai Santo. E faz isso com teus servos. Nossos anciãos lá em Sobral, aqui em Itapipoca. O Senhor esteja trabalhando com cada um deles. Irmã Ramudinha, a outra irmã Ramudinha, a irmã Maria, o irmão Chico, a irmã Dária. Pedimos que o Senhor esteja também trabalhando na vida da irmã Lúcia, irmã Maria José. Então, esses irmãos a Deus que estão, assim como eu, na área de risco, o Senhor esteja aí colocando sua santa e potente mão, como diz o irmão Chico, para que possam ser protegidos. E quanto aos jovens, Deus, da nossa igreja, peço ao Pai Santo, por eles, para que eles possam ser fortes e que possam, Deus, ser o futuro presencial da tua igreja em alguns dias, que essa igreja, Deus, possa tomar
a ter uma retomada e venha a crescer. Pedimos, Pai Santo, pelo pastor, que venha ali para Sobral, que possa ajudar aqueles irmãos, que tira, Deus, aí tanta a responsabilidade que aqueles meninos ali têm, mas que eles possam continuar com a responsabilidade de servir na tua obra. Mas que o pastor venha, Deus, e lidere ali. Tu sabe que o teu servo aqui está dividido entre duas igrejas, e o Senhor fez isso, e eu aceito, mas você sabe que é preciso. Então cuida, Pai, aquele povo, cuida de cada um deles. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos agradecer a Deus, né? E pedir que Ele nos traga à noite, né? Novamente para estar orando. Um bom dia a todos vocês. Continue orando por nós. Tchau, tchau. Tchau. Tá.